Meus queridos, minhas queridas, queridos no Senhor, mais uma noite, mais um semanário de oração, agora 18 horas e 17 minutos, no 30º dia do mês de agosto de 2023, 30 de agosto de 2023. Mais um semanário, estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar que já oramos e pedimos, intercedemos por todos aqueles que passam por dificuldades, aqueles também que estão contentes, animados, alegres, satisfeitos, não só os enfermos e que estão em dificuldades, mas a todos, em especial, mencionamos minha sogra, Dona Maria, não porque ela é minha sogra e mãe, segundo a lei, mas porque ela vem passando, e a nossa irmã Jesus, e vem passando problemas muito tremendos decorrentes de sua idade avançada, de todos os problemas que advêm disso, não só por ela, mas também por meu querido cunhado Aldo. Aí você diz, está prestigiando a família? Sim. Se você não é um homem ou uma mulher de família, procure ser, que é muito importante termos família e amarmos as nossas famílias. O mesmo para com nossa família da fé, nossa querida irmã Marluce, que Deus a abençoe, está se recuperando, provavelmente estará conosco domingo, né, tomando a ceia, já 2 vezes que eu contei em nossa reunião de oração pela manhã na terça-feira. É uma alegria muito grande, uma alegria profunda ver a nossa querida irmã Marluce recuperando-se. O mesmo com Érica, o mesmo com todos aqueles que nós temos pedido ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, os proteja, os guarde, restaure-lhes a saúde, os abençoe com vida e mais vida na presença do Senhor. Então, um abraço a todos os queridos, a Mônica. Mônica, Deus te abençoe. Mônica, prima de nossa querida irmã Érica, que escuta as mensagens aqui, levadas por Érica. Em breve faremos uma visita para você, uma visita diferente com parte do conselho da igreja para conversarmos com você. Você postula, né, ser membro de nossa igreja, então nós vamos fazer essa visita para conversar com você e desde já oramos por você, que Deus te abençoe, te guarde e te dê e dote você de forças para caminhar. Sua caminhada de fé é uma caminhada muito difícil, que Deus te ajude a continuar a sua caminhada. Te derrame sobre você poder, misericórdia, graça, para que você de fato consiga, em meio a tantas tribulações, fazer a sua caminhada de fé. Que Deus atenue suas dores e os seus sofrimentos no amor do Pai, na graça do Filho, no poder do Espírito Santo. Então a todos o nosso abraço, a todos a nossa saudação. E hoje nós vamos falar de que nós somos sal. Que coisa incrível, a Bíblia diz que nós somos sal. Onde a Bíblia diz isso? Vamos abrir a palavra do Senhor, no Evangelho segundo Mateus, e no capítulo 5, o Sermão da Montanha, é o contexto, o 13º versículo, depois de dizer assim, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem, diz o texto, todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Diz mais, pois, da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E o texto que nós queremos ler, vocês são o sal da terra, diz o 13º versículo, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado, diz o texto, fora e pisado pelos homens. Se o sal perdeu o seu sabor. Que coisa tremenda. Vamos tentar entender. Primeiro, o contexto está nos dizendo que os pregadores,
da mensagem das boas novas do Evangelho, em primeiríssimo lugar, os discípulos, que, como nós vimos no contexto, seriam felizes a partir do versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, por causa de Jesus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Diz mais, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ele está aqui pregando o Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus, e está pregando também para as multidões. Versículo 1 do capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então os discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar aos discípulos, os quais, chamados pelo Senhor para levar a mensagem das boas novas às multidões, a toda a carne, a toda a população dessa terra. Nós somos chamados pregadores do Evangelho, aqueles que anunciam as boas novas, como nós já falamos recentemente em um dos vídeos anteriores, aqueles que anunciam as boas novas, aqueles que chamam a todos a crer em Jesus. E nós estamos aqui muito felizes, contentes e satisfeitos por, entre outras coisas, principalmente estarmos anunciando as boas novas. Essa paradinha foi para criar nada, foi simplesmente para beber um pouco de água e ter voz para continuar anunciando o Evangelho. O contexto é muito claro e eu não sou o único a pensar assim, né? João Calvino, na Harmonia dos Evangelhos, faz um trabalho no seu comentário aos sinóticos, os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Nosso querido João Calvino nos legou, deixou esse legado maravilhoso em seus comentários bíblicos, e ele enuncia exatamente isso. O sal da terra, em primeiro lugar, são os anunciantes, aqueles que anunciam, aqueles que propagam, aqueles que divulgam, aqueles que são mensageiros das boas novas. O Evangelho. A sã doutrina do Evangelho, porque não há outro Evangelho. Todo e qualquer outro Evangelho que surja nesse mundo seja maldito. O Evangelho é aquele que, de uma forma muito resumida, muito sintética, nós podemos dizer aqui: a nossa morte morre na morte de Cristo, na cruz do Calvário, e nossa vida nasce em sua ressurreição, e nosso mal, nosso pecado é exterminado na cruz, e nossa vida começa em sua vida, e nosso destino é a ressurreição. A vitória total e absoluta contra todo efeito do pecado e do mal em nossas vidas. E, resumidamente, de uma forma bem sintética, você pode, para conceituar assim, você tem que trabalhar e ouvir todos aqueles outros vídeos anteriores a este, e você vai ter essa noção de que sua morte morreu na morte de Cristo e que sua vida nasceu em sua ressurreição. Isso desata milhares de sofismas que, porventura, as pessoas tentem incutir em sua mente e te afastar do Evangelho. O Evangelho é, sinteticamente, a substituição do pecador pelo inocente e santo Cristo Jesus, Deus o Filho, que tomou o lugar desse pecador e que assim o salvou, substituindo na cruz, na morte e na ressurreição. Na morte do pecado e na ressurreição para a vida e vida eterna.
você diz, bom, mas eu sempre aprendi que, né, todos os crentes são sal da terra. Exato, está certo, você aprendeu e aprendeu corretamente. Todos somos, enquanto crentes neste mundo apodrecido pelo pecado, nós somos o sal que vem trazer sabor e vem conservar este mundo que está se desfazendo, que está se decompondo. E ao se decompor, o mundo cheira mal, o mundo se ele é pútrido, ele também é fétido. E a consequência, meus queridos, do pútrido é ser fétido. E o mundo é de fato assim. O mundo está no impuro, naquele que é apodrecido espiritualmente por excelência. O mundo é assim. Agora você diz, mas que insight maravilhoso foi esse de Calvino de entender o óbvio. Calvino era assim, ele não acrescentava sentido à escritura. Ele é o genial por ser simples. O método histórico gramatical, que é o método reformado por excelência, não nasce em seu coração, porque é o método da Bíblia de se interpretar para nós, mas é o método que nós devemos usar em todas as passagens da Bíblia para entender bem. Então, se você eliminar a numeração, você já achou o texto. Então, desconsidera a parte que você encontrou, a parte que você quer examinar, você desconsidera a numeração, você lê o texto como um todo, você entende seu contexto. Então, a partir daí você já entendeu, não preciso mais reforçar argumentos aqui, de que o Senhor está falando aos seus discípulos. Está no alto da montanha, vê uma multidão, seus discípulos se aproximam dele, está formando a imagem, e o Senhor Jesus começa a dizer, bem-aventurados, 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 e por fim, versículo 11, bem-aventurados serão vocês, discípulos, né, quando forem perseguidos, caluniados por Jesus, porque estão anunciando o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. A mensagem é Ele mesmo. Ele é o Evangelho. E nós somos o sal, nós os pregadores, os missionários, aqueles que anunciam a palavra do Senhor, os pastores, aí falo em causa própria, né? E eu e todos os milhares de colegas na Igreja Presbiteriana do Brasil, 4.700 e alguma coisa, quase chegando a 5.000 pastores, e mais os jubilados, mais os missionários leigos, mais todos aqueles que pregam a palavra do Senhor, mais os missionários que estão em outras culturas, todos aqueles que anunciam a palavra do Senhor, né, são sal, porque carregam em si o sal. São sal porque carregam em si o sal, e por ter sal em si, tem sal para dispensar, e por isso são chamados de sal. Vós sois o sal da terra. Aí você diz, mas o senhor não acabou de dizer que eu também sou sal? Sim, porque à medida que você, meu querido irmão, minha querida irmã, muito embora leigo, não tem essa responsabilidade de ser por ofício, por trabalho, por vida, um propagador das boas novas. Você é um propagador das boas novas, da sã doutrina, do Evangelho, da graça eterna e soberana de Deus. Portanto, portador do sal da sã doutrina, portador do conteúdo verdadeiro, saudável, da salvação em Cristo Jesus, e a dispensar a todos esse sabor, esse sal que conserva a vida, que salva da saúde a vida. Você é sal também. Sim, você é portador desse mesmo sal, dessa sã doutrina. Então, os pregadores anunciam e dispensam o sal ao rebanho, o rebanho imbuído
completamente saneado, saudável pela sã doutrina que dá saúde, que dá salvação, essa pessoa portadora dessa verdade a leva adiante e conclama e clama e abençoa também e prega também, enquanto não é todo crente, não só os pregadores ordenados pela igreja para isso ou licenciados pela igreja para isso. Nós temos licenciados e ordenados e até mesmo leigos, mas você como membro da Igreja do Cristo, você como parte da noiva do Cordeiro, você é sal. É verdade, nós somos sal, todos nós somos sal. Mas temos que entender, por uma questão de honrar os pregadores, de honrar os discípulos, de honrar aqueles que em primeiríssimo lugar foram ordenados, foram chamados, estão sendo ordenados sempre se ordenando para poder continuar a pregar o Evangelho, porque o que o texto exige, a clareza do texto está nos dizendo de forma muito clara e insofismável que os pregadores do Evangelho são os primeiros portadores desse sal. Agora, se esse sal neles for insípido, não tiver sabor, for um sal que não serve mais para nada, não for a sã doutrina, o que esses pregadores serão? Eles serão malditos, porque vão divulgar as heresias que matam o rebanho. Ao invés de sal, vão ser portadores do veneno, e vão envenenar o rebanho, e vão matar o rebanho. Isso tem acontecido historicamente, todo mundo que tem alguma noção de história da igreja sabe do mal, do falso sal da teologia liberal, do mal, do falso sal da teologia progressista, do mal, do falso sal de tantas teologias que têm invadido o povo de Deus a partir dos pregadores. Então, por mais que as pessoas defendam e digam que todo crente é igual, que todo crente ele é portador do sal, e é verdade, isso é verdade, que todo cristão é responsável por levar esse sal do Evangelho ao mundo apodrecido, e isso é verdade, todo crente tem essa responsabilidade. Muita gente não vê que o veneno de um falso evangelho, de falsos evangelhos, tem sido levado aos rebanhos, ou ao rebanho do Senhor como um todo, por falsos pregadores de um falso evangelho. E isso acontece porque pregadores fiéis são maltratados por parte desse grande rebanho do Senhor, são desconsiderados. Toda e qualquer pessoa dentro do rebanho, ela pode levantar, se erguer e dizer: não, eu ouvi uma voz e agora você, o pregador no lugar do pastor, você, o pastor no lugar do pastor. E vou dizer até o pastor o que ele deve pregar, que sal ele deve levar para o rebanho, que sal ele deve me dar. Olha, se você é o primeiro receptáculo, o primeiro a receber esse sal, que deve passar pela unção do Senhor, pela verdade do ministério sagrado da palavra de Deus, e essa mensagem deve chegar de forma sã e pura a você, e você não quer mais ser a ovelha, você quer ser o pastor. E nesse processo de você querer ser pastor, ser um chamado de Deus, você vai ser no máximo lobo, devorador do rebanho, porque você vai interferir no processo da ministração do sal, da ministração da palavra, vai interferir na verdade, na sã doutrina, tornando-a falsa, com argumentos de que você ouviu, Deus falou com você, e portanto você tem mais autoridade que a própria Bíblia e a pregação ordenada da igreja, aqueles ordenados para pregar o Evangelho. Então, ao invés de ajudar, você vai devastar o rebanho e abrir possibilidades para que os lobos vorazes venham e devorem o rebanho. Então, é preciso saber exatamente pela palavra de Deus quem são aqueles que são os portadores da mensagem apostólica, os enviados,
Apóstolo quer dizer isso, um enviado com o sal, com a mensagem do Evangelho, com o anúncio das boas novas, a verdadeira sã doutrina, se ela é sã e é doutrina sã, saudável, ela vai alimentar o rebanho, vai, né, temperar o alimento, a palavra temperada com sal, com a verdade, com o que é puro, com o que protege da corrupção. Então não será uma mensagem corrompida. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Já dizia Santo Agostinho. E quando nós lemos, Deus fala conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando aos nossos corações. Mas nós precisamos dos nossos pastores, precisamos dos nossos missionários, precisamos dos nossos pregadores, aqueles que nos ensinam, aos quais nós devemos dar honra, aos quais nós devemos reconhecer, dar reconhecimento e sim também observar pela palavra de Deus se eles estão sendo fiéis, estão nos dando a sã doutrina ou estão inventando coisas carnais, humanas e sem sal, ou então com sal corrompido, um veneno que possa destruir e devastar o rebanho. Mais uma passagem muito interessante, correlata, né, tem a ver, embora o significado aprofunde, mas está em Marcos, no capítulo 9, versículos 49 e versículo 50, onde a palavra do Senhor nos diz assim: porque cada um será salgado, olhem, pois diz a palavra, porque cada um será salgado, diz o texto, com fogo, será salgado com fogo. Aí vocês dizem assim: eita pastor, agora o senhor virou penteca assim e tal. Não, embora ame os irmãos pentecostais, e até tenha falado domingo, né, daquele 2 livrinhos muito importantes de um pentecostal clássico, na verdade um metodista, né, que escreveu 2 livros, Louvor que Liberta 1 e Louvor que Liberta 2, e o Louvor Liberta, isso é verdade. Mas há muitos problemas com aquele livro, com aqueles livros, principalmente esse problema. Quando no meio do sal tem uma coisa alienígena, complica. Então, muito embora ame, minha sogra, por exemplo, é pentecostal, eu amo a minha sogra, é uma irmã em Jesus, estou orando por ela, sua igreja é uma igreja pentecostal, eu amo os irmãos da igreja de minha sogra, amo a todos ali, no Senhor Jesus, são meus irmãos em Jesus, nossos irmãos em Jesus, mas me reservo o direito de discordar deles quanto a essa ideia de que o Pentecostes se repete. O Pentecostes foi uma só vez e nós vivemos seus efeitos e viveremos os efeitos do Pentecostes até sempre, porque esse poder de Deus, essa presença do Espírito Santo sempre estará conosco, os crentes, aqui na eternidade, amém, sem fim. Em maior ou menos grau, talvez seja esse o entendimento de Martin Lloyd Jones, que é um dos meus pastores. Então, devo boa parte do que sou e do que prego e de toda a orientação para o ministério da palavra ao grande pregador galês Martin Lloyd Jones. Nasceu no país de Gales e teve a maior parte do seu ministério na capela de Westminster, em Londres, e devo aos seus sermões foram escritos, transcritos, gravados, transcritos, traduzidos, chegaram aqui pela editora PES, a publicação é isso mesmo, Publicações Evangélicas Selecionadas, nosso pastor Barclay, Deus o abençoe, e sua senhora e sua família. Meus queridos, eu devo muito a Martin Lloyd Jones e reconheço que há
a quantidade do poder do Espírito Santo em nossas vidas vai depender da nossa rendição a Ele, total e absoluta. E concordo com os irmãos pentecostais nesse mistério. Se um pentecostal clássico, retirando a questão das línguas e de um monte de outras coisas das quais eu discordo, concordo que precisamos mais e mais e mais e mais de sermos, né, cheios do Espírito Santo. Mas isso não é outra coisa, isso é a mesma coisa que nós recebemos quando somos salvos e que vai crescendo em nós à medida da nossa submissão ao Evangelho. Seja submisso, obediente, crente, busque a face do Senhor, pois o Senhor está operando, está trabalhando, para usar uma linguagem que eles gostam de usar, em nós, e isso vai, de fato, vai crescer de forma exponencial por toda a nossa vida como crentes. Só que o que Marcos está nos dizendo não tem nada a ver com isso. E ao mesmo tempo tem muito a ver com isso. Vamos ver o que Marcos está nos dizendo. Porque cada um, diz o texto, será salgado com fogo. O fogo e o sal, eles têm o mesmo princípio. É o que o texto está nos dizendo. O fogo e o sal têm o mesmo princípio, qual seja purificar. O fogo purifica, mata o mal, e o sal faz a mesma coisa. Só com a diferença, né? É o fogo do sal. Vejam bem o que diz o texto, porque cada um será salgado com fogo. É o fogo do sal. O fogo sozinho, só o fogo vai gerar tanto calor que vai destruir o objeto. Entenderam? O fogo do sal vai extirpar, matar o mal e vai conservar, integrar a carne. Foi uma das grandes descobertas da humanidade. Imagina o homem como, né, quando um dia, ninguém sabe, refletiu, pensou e colocou um pouquinho de sal na carne que ele estava assando. Deglutiu e achou saboroso. A carne era saborosa, mas com sal ficou bem melhor o seu sabor. Não sei como esse processo se desenvolveu, mas em algum momento esse homem viu que a carne com sal não deteriorava. Ou deteriorava muito mais lentamente do que a carne sem sal. Imagine vocês uma época sem frigoríficos, sem meios para se conservar a carne, a proteína necessária à vida humana, à manutenção da vida. Nós não vamos encontrar em época nenhuma homens em qualquer lugar veganos ou vegetarianos, a não ser por força da situação, mas todos precisavam consumir a carne, e foi uma das grandes descobertas da humanidade conseguir conservar a carne. A palavra do Senhor nos traz essa analogia. Quando nós somos o sal da terra, essa terra é a humanidade que precisa receber o sal para ser conservada. O Evangelho não só salva o homem para o céu, o Evangelho ele salva o homem aqui na terra também. Fazendo com que a nossa vida, a vida do homem, seja uma vida muito mais produtiva, muito mais intensa, muito mais feliz, muito mais satisfatória, porque a vida do crente é uma vida com sal, com a sã doutrina, com a verdade da palavra de Deus. E ele nos diz, olha, porque cada um será salgado com fogo. Não é aqui uma emissão do juízo, aqui é uma emissão da conservação. Uma coisa é o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Outra coisa é o fogo com sal, ou fogo do sal, que vem sobre todo crente quando ele se apropria da palavra de Deus, quando é salgado por ela, quando é conservado
meus queridos, pelo Evangelho, e quando isso é passado adiante e se multiplica no mundo, pessoas salgadas no poder do Espírito, com esse fogo que estava na sarça ardente, que ardia, mas não consumia a sarça, mas a protegia e inundava. Símbolo da nossa igreja, querida Igreja Presbiteriana do Brasil. As igrejas presbiterianas ao redor do mundo têm cada uma a sua sarça, já prestaram atenção nisso? São as mais diversas. E nós temos a nossa, que é aquela, e a dos outros também, todas são representação de uma sarça em chamas, mas não para ser destruída, virar cinzas, mas para ser conservada. Esse, né, fogo é o fogo do sal, é o fogo que conserva, não é o fogo que destrói, é o fogo que conserva. Que coisa linda! E continua, versículo 50, que corrobora o 49, diz assim: bom é o sal, porque é o fogo do sal. Mas o versículo continua e diz assim: mas, aí tem um mas, né? Um porém, diz assim: se o sal vier a tornar-se insípido, mas se o sal vier a tornar-se insípido, sem sabor, veneno ou inócuo, não serve para nada, nem para matar ele serve, né? Seria aquele que é portador de uma doutrina, né, falsa, salvação por obras. Nós agora vamos diretamente ao coração da Reforma Protestante. Eu tenho meditado muito sobre isso, principalmente de 2017 para cá. E em decorrência dessas meditações, passei por crises teológicas, né, tremendas, que não dá tempo, nem aqui é o espaço, nem vem ao caso as mencionar. Mas o fato é que eu passei por isso para tentar encontrar o que de fato é a mensagem verdadeira, o sal verdadeiro, a sã doutrina e o que nós devemos pregar. A pessoa diz: mas o senhor não já tinha tantos anos e por que o senhor entrou em crise? Porque os ruídos desse mundo nos chamam à confusão. As pessoas têm ruídos de várias formas. Um deles eu já mencionei, né, que é ouvir vozes, lhes contando outro evangelho. Outros são ruídos que já existiam à época de Martinho Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de todos aqueles que nos precederam. E eu achei um ponto muito interessante, o qual eu quero compartilhar com todos vocês nesse semanário de oração. A Reforma Protestante não nasceu porque uma voz vinda de algum lugar falou no pé do juízo de Martinho Lutero e disse: oh, vai, destrói a igreja, cria a reforma, divide a cristandade. Eu estou mandando você fazer isso. Uma voz chegou no outro lado, em Zwingli e depois em Calvino, e disse: olha, vá funda essa igreja reformada e tal. E olha, não. Martinho Lutero, Zwinglio, mas principalmente Calvino e Lutero foram estudiosos da palavra de Deus. Eles ouviram a voz de Deus aqui, ó. E ao ouvir a voz de Deus aqui, eles a conduziram à igreja. Essencialmente, a crise que passei de 2017 para cá, envolvia definir isso em meu coração, em minha mente, em meu entendimento. Afinal de contas, uma instituição, ela pode conter e jamais se apartar dessa verdade, com todas as instituições que se denominaram igreja ao longo dos séculos têm se corrompido, às vezes se purificado novamente, se corrompido novamente,
e todo esse processo de idas e voltas à fidelidade. E onde fica esse sal da terra que nós devemos pregar e sermos, nós devemos tanto pregar esse sal que nós devemos sermos confundidos com ele, ou sermos o próprio sal. Vós sois o sal da terra. A minha crise chegou ao fim exatamente aí. A quem interessar possa, foi quando justamente eu caí em mim e disse: Senhor, a mensagem que, apesar de tantas tentativas e tantas interferências, até das próprias instituições que aportavam, essa mensagem não se corrompeu ao longo dos séculos. Ela continua a mesma. Nossa morte morreu na morte do Cristo e nossa vida nasce em sua ressurreição. E nós somos salvos por Ele, nele. Nosso Senhor e Salvador Jesus é o Salvador. Aí a pessoa diz: não, você tem que seguir essa ou aquela igreja, você tem que receber estes ou aqueles sacramentos, você tem que viver dessa ou daquela forma em um mosteiro, por exemplo, em um monastério, longe do mundo. Nada mencionando aqui contra quem quer que seja que viva em um monastério. Sou um leitor com muito proveito de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, né? Ou Teresa de Ávila para nós protestantes e João da Cruz. O são, né? Nós não somos, né, fãs disso, mas vamos os respeitar. São doutores da igreja, a outra, né? Mas vem tirando proveito de ler essas pessoas tão incríveis, que tiveram experiências com Deus tão maravilhosas, e as quais eu respeito, e as quais tenho certeza que eu os encontrarei no céu. Certeza, embora um ou outro aí possa estar dizendo: não sei se vou encontrar o Senhor, mas eu vou encontrar aí, porque a igreja disse que eles eram santos. Não. A igreja não diz isso. A igreja não tem poder para dizer isso. Eles eram de Deus, porque eles eram de Deus, que eles encontraram a Jesus. Jesus os encontrou e, portanto, eles são salvos. Tudo, embora nós possamos abrir o vórtice não, né? Nós possamos abrir a espiral e nós possamos chegar lá em cima, na sua parte maior, e dizer assim: a igreja está transmitindo, a igreja é sal da terra, a igreja está levando o evangelho adiante, a igreja é portadora dessa mensagem do Cristo que salva. Quando você pronuncia a frase, o Cristo que salva, você vai voltando, e você, quando o funilzinho fica bem pequenininho lá embaixo, a boquinha, a porta estreita, a porta é Jesus, e é estreita porque é Jesus, e a igreja não tem como ser dispenseira de Jesus na vida de alguém que Jesus resolva salvar, no poder do seu Espírito, no amor de Deus o Pai. Então, a igreja é muito importante, todas elas que compõem a igreja do nosso Senhor Jesus. E quando nós vemos assim, a igreja do nosso Senhor Jesus, nós estamos dizendo, entre outras coisas, que é Ele. Na morte dele morre nossa morte, em sua ressurreição. Da sua ressurreição depende da nossa vida. Muito claro. Muito claro. Existe alguma dificuldade em entender, apesar de todos os ruídos que nos circundam, o fato de que nosso Senhor Jesus é o Salvador, que nós contemos, em nós está o sal, para podermos levar nosso Senhor Jesus a todas as pessoas, e que o nosso Senhor Jesus já conhece os seus, e que esses seus já foram no conselho da Santíssima Trindade. Deus o Pai o decretou, o planejou,
Deus o Filho veio a este mundo e efetivamente colocou na prática, né, consumou aquilo que o Pai planejou e que Deus, o Espírito Santo, aplica em nossas vidas. O único Deus que subsiste em três pessoas distintas é o autor, consumador de nossa fé. E toda a fé, ela é em Jesus. Se você, é isso que me retornou à sanidade. Me tirou da crise que a Covid me empurrou mais ainda para ela. Eu já vinha desde 2017 lutando com essas questões e foi na época da Covid que a coisa ficou mais assim. Eu tive a enfermidade, não sei se também fisicamente fiquei abalado assim de uma forma tremenda e pregando sal, pregando sal, pregando sal. A cabeça às vezes titubeava, mas o sal tinha que ser pregado. A sã doutrina tinha que ser ensinada. E lembrando, aquele que pregar outro evangelho, um evangelho que contenha sacramentos, um evangelho que contenha o sábado, um evangelho que contenha outras graças que não seja a graça. Pela graça, o que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu não tenho em que me gloriar, nem na minha igreja, que amo tanto, a igreja presbiteriana, nem na tradição reformada, a qual abraço e abraço hoje, depois de tantas crises e tantas lutas, com conhecimento, humilde, mas devoto a essa causa, e posso falar de outras tradições e de outros conhecimentos, porque os detenho humildemente também, mas agradeço muito a Deus pertencer a essa tradição reformada. Só que eu não sou salvo pela tradição reformada, eu sou salvo por Jesus. Você não é salvo pela tradição da sua igreja, você é salvo por Jesus. E se você ama Jesus a ponto de reconhecer que Ele, somente Ele é o Salvador, não é um Salvador mais alguma coisa, Ele é o Salvador, você sabe. E você entende o que está sendo dito aqui nessa mensagem. Diz o texto, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? E diz o texto, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Eu quero paz com os católicos. Eu quero paz com meus irmãos da tradição ortodoxa. Eu quero paz com meus irmãos luteranos. Eu quero paz com meus irmãos anglicanos. Eu quero paz com meus irmãos pentecostais clássicos. Com os outros, deixa para lá. Eu quero paz, porque nós temos sal. A sã doutrina, nós temos Jesus para levar a todos os povos. O fundamentalismo foi por mim abandonado antes de 2017. Quando você abandona uma coisa que você persegue durante muito tempo, fica um vácuo e tem que ser preenchido, né? E foi um risco, não é, tremendo. Por isso, não abandone nada sem antes você ver se já tem outra coisa para colocar ali no lugar. Sabe qual foi a grande revelação na história? Que eu não precisava colocar nada no lugar, porque eu já tinha o evangelho, o sal. Eu já tinha isso. Só não precisava continuar com a mente estreita, estranha, muito perto da esquizofrenia existencial, que é a questão do fundamentalismo, seja ele que área for, os fundamentalistas hoje em dia, só uma nota, uma digressão, os fundamentalistas hoje em dia não são fundamentalistas. Porque se uma pessoa estuda a tradição reformada com vigor e convicção, ela não é fundamentalista.
A tradição reformada é ampla e se afunila em Cristo. Quando você tem amplidão, você não é fundamentalista. Você é um pensador cristão, um pensador reformado, mas você não é um fundamentalista. O fundamentalista, ele inverte o negócio, ele começa com uma coisa fechada assim e embaixo ele amplia para tentar sobreviver. E um fundamentalista verdadeiro, que não existe mais, acredito eu, que a pessoa seja tão obscurantista que chega a dizer que a Terra é chata e essas coisas loucas, chatas todas que as pessoas têm divulgado, duvido muito que exista alguém assim. Mas voltando para a questão, o texto é muito claro que nos ordena a termos sal. A termos sal. Quando você lê, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, que vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Esse agradável aqui é para agradar as pessoas ou é uma palavra que é agradável em si mesma? O que pode ser mais agradável para uma pessoa que se reconhece pecador, que está cansado dos seus pecados, que está já sentindo o calor, malfazejo da condenação, do que ela saber? Palavra agradável. Vamos anunciar a palavra agradável. Todos os seus pecados foram castigados em Jesus, sua morte, morreu na morte de Cristo, foi aniquilado o poder do pecado e na ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem vida e vida eterna por Cristo e em Cristo Jesus. Palavra agradável, temperada com sal. O sal que é o fogo que não consome, mas que conserva a carne. Que palavra mais agradável pode ser essa? Então eu continuo dizendo, quero paz com os católicos, eu amo vocês. Católico que ama Jesus, que crê em Jesus, que depositou toda a sua fé, todo o seu coração, sua vida em Jesus, é meu irmão. Mesma coisa o ortodoxo, seja da Rússia, da Grécia, da Etiópia, seja a que parte da ortodoxia oriental você pertencer, você deposita em Jesus, né, toda a sua vida, toda a sua confiança. A mesma coisa o pentecostal clássico, a mesma coisa o luterano, a mesma coisa todos os queridos e queridas no Senhor. Todos nós pertencemos à Igreja do Cristo, à Igreja gloriosa, vitoriosa. Mas se você é presbiteriano, e é um presbiteriano que ama mesmo a sua igreja, que conhece, porque a pessoa, em minha humilde opinião, a maior parte de minha crise foi justamente essa. Eu tinha o sal, mas estava em dúvida, precisava saber se esse sal era suficiente. Fui ver o sal dos outros e quando volto para o meu sal, que é o sal da Escritura, que é o sal de sempre, eu digo assim, eu já tinha. O que é que eu vou procurar em outro lugar? Então talvez seja esta crise, você, meu irmão, minha irmã, seja de que confissão, que tradição você for, nossa igreja particular, a igreja presbiteriana, não faz proselitismo, é uma igreja que anuncia Jesus. Muitas igrejas também não fazem proselitismo, infelizmente outras fazem. Mas independente se você faz o proselitismo ou não, a mensagem do sal, que dá gosto, tempero, que deve invadir esse mundo e evitar que ele se autodestrua, porque a mensagem do Evangelho, esse sal consiste exatamente nisso. O Evangelho é capaz, se for divulgado, se for pregado com fidelidade, é capaz de evitar a destruição do mundo. E uma palavra: o mundo não vai ser destruído, o mundo vai ser purificado. A palavra do Senhor é muito clara que diz que o fogo tomará conta desse mundo no final de tudo. E Deus, a partir das cinzas de um mundo purificado, o Senhor transformará toda a sua criação. E nós, já purificados com esse sal que conserva, estaremos com Ele reinando pelos séculos
dos séculos, para sempre. Amém. Vivendo, sobrevivendo e existindo no sal que tempera a nossa vida, que purifica, que dá sabor. E é uma metáfora do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus é tudo isso. Nosso Senhor Jesus tempera, dá gosto, sabor, abençoa, tranquiliza, estabiliza os corações, tira toda essa coisa tremenda que nós herdamos agora na pandemia e em todos esses momentos que nossa geração tem vivido. Nosso Senhor Jesus é tudo isso em nosso viver. Você crê nisso? Nosso Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele arremata perguntando: vocês creem nisso? Então você, meu irmão católico, você crê nisso? Você, meu irmão ortodoxo, você crê nisso? Você, meu irmão luterano, você crê nisso? Você, meu irmão pentecostal, você crê nisso? Você, meu irmão presbiteriano, você crê nisso? Que nosso Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é nossa salvação. Ele, nosso Senhor Jesus, é o nosso Salvador. Nosso Senhor Jesus é o sal que com fogo nos preserva, que nos dá vida. E não é um sal que depois de um tempo perde a sua capacidade e a carne termina apodrecendo. Não, é um sal que conservará corpos vivos, ressurretos, indestrutíveis, eternos, perfeitos. Felicidade perfeita, perene, para sempre. Perene, né? Redundei, mas tudo bem. É para o bem. Você entendeu essa mensagem? Que Deus, pois, te abençoe, sal da terra. Que Deus, pois, te anime, sal da terra. Que Deus, pois, te espalhe nesse mundo, sal da terra. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Vós sois, nós somos sal da terra. Por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. E até a semana que vem com mais um semanário de oração. Do coração de Deus para o nosso coração. Amém e amém. Nós somos sal da terra.